Você já parou para pensar como a vida pode dar uma guinada de 180 graus num instante? Num dia você está no topo do mundo, tudo parece se encaixar perfeitamente. A carreira decolando, a família unida, os planos para o futuro se desdobrando, como um tapete vermelho à sua frente. Era assim a vida de Arthur. Aos 45 anos, um arquiteto respeitado, com projetos que eram a inveja da concorrência, uma casa linda, uma esposa que parecia sua parceira em tudo, uma filha entrando na adolescência. Ele tinha construído, tijolo por tijolo, a vida que muitos sonham. Mas e se essa construção sólida, essa fortaleza que ele chamava de vida, pudesse ruir de uma hora para outra, sem aviso prévio? Imagine acordar um dia e descobrir que tudo aquilo que definia você, sua força, sua mente afiada, sua capacidade de prover e proteger, foi abalado até os alicerces por um evento devastador e totalmente inesperado. O que acontece quando o pilar da casa fraqueja? O que está em jogo não é apenas a saúde de Arthur, mas sua própria identidade, a lealdade daqueles que juraram estar ao seu lado na alegria e na tristeza, e o futuro que ele tão cuidadosamente planejou. Fique conosco para acompanhar a história de Arthur, uma jornada que começa na beira do abismo, atravessa a escuridão da traição e da solidão, mas que promete revelar uma força que nem ele sabia possuir. Uma história sobre como, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa e quem verdadeiramente está ao seu lado. Você não vai querer perder o desfecho surpreendente dessa história. Aquele dia tinha começado como tantos outros. Talvez uma reunião importante, um esboço sendo finalizado na prancheta, o cheiro de café fresco no ar. Arthur, no comando, articulando suas ideias com a confiança de sempre. E então, o mundo inclinou. Uma tontura súbita, as palavras se embaralhando na boca, a mão direita que de repente não obedecia mais. Antes que pudesse entender, o chão veio ao seu encontro. O silêncio chocado no escritório, seguido pelo caos, a sirene rasgando o trânsito, o borrão de luzes brancas do teto do hospital passando rápido demais. No corredor frio, o cheiro de desinfetante misturado ao medo pairava no ar. Clara e Sofia chegaram, os rostos pálidos, os olhos arregalados, a espera angustiante por notícias, cada minuto se arrastando como uma hora. E veio o diagnóstico, pesado como uma sentença. Acidente vascular cerebral. Grave, extenso. O médico, com aquela calma profissional que quase soa cruel, falava de sequelas de um longo caminho pela frente, da incerteza cruel sobre o quanto daquele homem vibrante voltaria a ser. Lesão significativa, comprometimento motor e de fala, prognóstico reservado. Palavras técnicas que se traduziam em puro pavor. Ali naquela cama de hospital, entubado nos primeiros momentos, depois consciente, mas terrivelmente vulnerável, Arthur era a imagem da fragilidade. O homem que projetava edifícios imponentes agora mal conseguia segurar um copo d'água. Clara apertava sua mão inerte, lágrimas silenciosas rolando, prometendo: "Estamos aqui, meu amor. Vamos passar por isso juntos. Eu e Sofia cuidaremos de você." Sofia, a adolescente, antes talvez um pouco distante, agora estava ali. O olhar assustado murmurando palavras de apoio ao pai que sempre pareceu invencível. Naquele quarto estéril, sob a luz fria, as promessas de lealdade ecoavam. Mas uma sombra de dúvida invisível e incômoda começava a se formar. A batalha de Arthur estava apenas começando. E ele não fazia ideia de que a luta mais dura não seria contra seu próprio corpo. A volta para casa não foi o alívio que talvez ele esperasse. A casa, antes seu refúgio, agora parecia um labirinto de obstáculos. Cada degrau uma montanha, cada tarefa simples um desafio monumental. Vestir-se, alimentar-se, ir ao banheiro, a dependência era total, humilhante para um homem que sempre prezou sua autonomia. Os dias se tornaram uma rotina monótona e exaustiva, marcada pelos horários dos remédios, pelas sessões dolorosas de fisioterapia que pareciam render progressos mínimos, pelas palavras que teimavam em não sair como ele queria, presas em algum lugar entre o cérebro e a boca.
A frustração roía Arthur por dentro. Ele via o mundo continuar lá fora, seus projetos parados, sua vida em suspenso, enquanto ele lutava contra um corpo que parecia estranho, um inimigo. A mente, embora afetada, ainda guardava a lucidez para perceber cada limitação, cada olhar de pena, cada falha. E era essa lucidez que tornava tudo ainda mais cruel. No início, Clara e Sofia realmente se esforçaram. Havia uma dedicação quase febril nos cuidados, uma tentativa de manter a normalidade impossível. Mas a sombra da recuperação era longa, muito mais longa do que imaginavam. Os meses se arrastavam. O cansaço começou a minar a boa vontade. O sorriso de apoio deu lugar a suspiros quase imperceptíveis quando Arthur precisava de ajuda. As respostas demoravam um pouco mais a chegar. "Espera um pouco, Arthur, estou ocupada", Clara dizia, a voz tensa. Sofia, cada vez mais imersa no seu mundo adolescente, nos fones de ouvido e na tela do celular, respondia com monossílabos, adiando os pedidos do pai. Arthur percebia. Oh, como ele percebia! Cada hesitação, cada olhar desviado, cada suspiro continha uma mensagem não dita. Ele começou a se sentir um fardo, um estorvo na vida daquelas que ele mais amava. A paciência delas, antes um bálsamo, agora parecia um recurso escasso, se esgotando dia após dia. A solidão começou a se instalar, não a solidão física, pois raramente estava sozinho, mas aquela solidão mais profunda, a de não se sentir verdadeiramente visto ou compreendido, a de sentir que o amor e a dedicação tinham um prazo de validade que estava perigosamente perto de expirar. A atmosfera em casa tornava-se pesada, carregada de ressentimentos não verbalizados. Sentindo o peso daquela dinâmica insustentável, Arthur sabia que algo precisava mudar. Não era justo com ele, que precisava de cuidados consistentes e pacientes para ter alguma chance real de melhora. E por mais doloroso que fosse admitir, também não era justo com Clara e Sofia, que claramente estavam no limite de suas capacidades e talvez de seu desejo de cuidar. Aquele ambiente carregado não ajudava ninguém. Era preciso encontrar uma saída antes que a situação implodisse de vez. Com a dificuldade que ainda tinha para articular frases longas, ele esperou um momento em que os três estavam juntos, talvez num raro instante de silêncio tenso durante uma refeição. Reuniu a força que tinha, a voz um pouco hesitante, mas a decisão firme no olhar. Eu acho que precisamos de ajuda profissional", ele conseguiu dizer pausadamente. "Uma fisioterapeuta, alguém que venha aqui em casa, que saiba o que fazer. Seria melhor para mim e talvez mais fácil para vocês." O alívio nos rostos de Clara e Sofia foi quase instantâneo, quase palpável. Houve um breve momento de troca de olhares entre as duas, seguido por um assentimento rápido. "Sim, querido. Claro", Clara respondeu, talvez um pouco rápido demais. "É uma ótima ideia. Se você acha que vai te ajudar, com certeza, nós apoiamos." Sofia murmurou um "É, pai, pode ser bom", sem tirar os olhos do prato. Não houve grande discussão, nem questionamentos. A concordância foi unânime e imediata. Para Arthur, aquilo foi um misto de sensações. Por um lado, um alívio prático por saber que teria um cuidado mais adequado, alguém focado em sua reabilitação. Por outro, uma pontada de tristeza, a confirmação silenciosa de que o fardo era real, de que a disposição delas havia mesmo se esgotado. Ainda assim, ele se agarrou à esperança de que essa mudança pudesse trazer um respiro, talvez até uma melhora no clima familiar. Foi assim que começaram a procurar por Helena, uma fisioterapeuta recomendada, na esperança de que sua chegada trouxesse não só alívio físico para ele, mas também um pouco de paz para aquela casa. Helena chegou como um sopro de ar fresco, profissional, focada, trazendo consigo não só os exercícios e as técnicas, mas uma energia diferente. Ela se dedicava a Arthur com paciência, explicando cada movimento, celebrando cada pequeno progresso. Por um tempo, pareceu que a tensão na casa diminuía. Clara e Sofia tinham mais tempo livre, menos responsabilidade direta sobre os cuidados físicos mais exigentes.
Mas a distância emocional, essa não diminuiu, pelo contrário. Para Clara, a presença de Helena talvez tenha sido a desculpa final que ela precisava para se afastar de vez. A rotina de cuidadora foi substituída por uma indiferença crescente. As saídas se tornaram mais frequentes, as desculpas mais elaboradas. Arthur sentia o abismo se alargar entre eles, mas ainda lutava contra a ideia de que o pior pudesse acontecer. Ele estava tão focado em reaprender a andar, a falar, a viver, que talvez não tenha visto os sinais tão claramente quanto deveria. Ou talvez no fundo ele apenas não quisesse ver. Até que um dia, a casa ficou silenciosa demais. Helena tinha ido embora após a sessão, e Arthur esperava Clara e Sofia voltarem. As horas passaram. Nenhum barulho de chave na porta, nenhuma voz no corredor. Um pressentimento gelado começou a subir pela sua espinha. Com esforço, ele se moveu pelo quarto. O lado de Clara no armário estava vazio. As gavetas abertas e desoladoramente limpas. No quarto de Sofia, a mesma cena. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas o vazio e o silêncio ensurdecedor do abandono. O choque inicial deu lugar a uma busca frenética por respostas, ligações não atendidas, mensagens não respondidas. E então veio o golpe final, o mais cruel. Ao tentar acessar a conta conjunta online, com a ajuda trêmula da mão que ainda o traía, descobriu o saldo irrisório. Consultando o extrato, viu as transferências, vultosas, recentes, quase tudo. As economias de uma vida, o dinheiro reservado, para emergências, para o futuro, simplesmente evaporado. Não foi um ato impensado, um rompante de desespero. Foi frio, calculado. Clara não apenas o deixou no momento de sua maior fragilidade física, mas também o despojou de seus recursos financeiros, deixando-o nu, exposto, duplamente traído. Naquele momento, a dor física da reabilitação pareceu pequena diante daquela ferida aberta na alma. O abandono não foi apenas emocional, foi uma tentativa de aniquilá-lo por completo. Ali, sozinho na casa que agora parecia imensa e hostil, Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés pela segunda vez. O fundo do poço. Era ali que Arthur se encontrava. A solidão física era palpável, ecoando nos cômodos vazios, mas a solidão emocional era ainda mais devastadora. Uma ferida aberta pela traição calculista de Clara e pelo abandono silencioso de Sofia. Nos primeiros dias, a escuridão ameaçou engoli-lo. O desespero era um peso constante no peito. A sensação de ter sido descartado como algo sem valor, no momento em que mais precisava de apoio. A raiva borbulhava sob a superfície, impotente diante da realidade cruel. Ele estava doente, sozinho e financeiramente abalado. Para muitos, seria o fim da linha. Mas em meio àquela desolação, algo inesperado começou a acontecer. A própria brutalidade do abandono, a frieza com que Clara orquestrou sua partida e a ruína financeira acendeu uma fagulha dentro de Arthur. Não era mais apenas a luta pela recuperação física, tornou-se uma luta pela sobrevivência em todos os sentidos. Uma teimosia antiga, a mesma que o fez erguer prédios do nada, começou a despertar. Ele não se deixaria destruir. Ele não daria a elas a satisfação de vê-lo sucumbir. Helena, a fisioterapeuta, tornou-se mais do que uma profissional. Percebendo a mudança drástica na situação, ela ofereceu um apoio que ia além dos exercícios. Era uma palavra de encorajamento nos dias mais difíceis. Um ouvido atento para a frustração que ele mal conseguia verbalizar. Uma presença humana constante e confiável naquele mar de incertezas. Ela não o tratava com pena, mas com respeito, focando na sua força latente, na sua capacidade de superar. E Arthur se agarrou a isso. Cada sessão de fisioterapia tornou-se um campo de batalha pessoal. A dor era intensa, os músculos protestavam, a fala ainda tropeçava, mas agora havia um propósito renovado. Cada movimento conquistado com esforço, cada palavra pronunciada com mais clareza, cada passo trêmulo sem apoio, era uma vitória não só sobre o AVC, mas sobre a traição. Era um ato de desafio. Ele canalizou a dor, a raiva,
a humilhação em energia para a recuperação. Começou a pesquisar sobre sua condição, a entender melhor o processo, a se tornar um agente ativo em sua própria reabilitação. A solidão ainda estava lá, mas agora era uma solidão temperada pela determinação. Lentamente, dolorosamente, Arthur começava a se reerguer das cinzas, movido por uma resiliência que nem ele sabia que possuía. O tempo, antes um inimigo que se arrastava, começou a se tornar um aliado. Os meses se transformaram em 1 ano, depois 2. A dedicação incansável de Arthur à sua reabilitação, impulsionada por aquela chama teimosa e pelo apoio firme de Helena, começou a dar frutos visíveis. A bengala, antes uma extensão indispensável de seu corpo, passou a ser usada apenas, ocasionalmente, mais por segurança do que por necessidade real. A fala, embora ainda carregando um leve vestígio da batalha travada, fluía com muito mais clareza e confiança. Ele reaprendeu a dirigir um carro adaptado, reconquistando uma liberdade que parecia perdida para sempre. Mas a reconstrução ia além do físico. Arthur entendeu que a vida que tinha antes, o ritmo frenético da arquitetura de alto nível, talvez não fosse mais o seu caminho, nem o que ele desejava. Ele precisava de algo mais. Seguindo um conselho sutil de Helena, ele começou a frequentar um grupo de leitura numa pequena livraria do bairro. Era um ambiente tranquilo, pessoas reunidas pelo prazer das histórias, um refúgio da pressão do mundo exterior. Foi lá, entre discussões sobre personagens e enredos, que ele conheceu Beatriz. Beatriz não tinha a exuberância chamativa de Clara. Era mais quieta, observadora, com um sorriso gentil e olhos que pareciam entender mais do que as palavras diziam. Ela também carregava suas próprias cicatrizes, não físicas, mas de perdas, passadas, e talvez por isso houvesse uma compreensão mútua quase imediata entre eles. A conversa fluiu naturalmente, sem artifícios. Começaram com cafés depois do grupo de leitura, depois jantares discretos, passeios tranquilos pelo parque. Construíram uma conexão baseada na honestidade, no respeito pelas vulnerabilidades um do outro, numa calma que Arthur não conhecia há muito tempo. Ele se viu sorrindo de novo, um sorriso genuíno que vinha de dentro. Com essa nova perspectiva, Arthur começou a tomar decisões importantes. Decidiu não voltar ao seu antigo escritório. Em vez disso, começou a oferecer consultorias pontuais, usando sua vasta experiência de forma mais seletiva e menos estressante. Encontrou satisfação em mentorar jovens arquitetos, e ele não esqueceu Helena. Com parte de um seguro por invalidez que conseguiu acionar após uma longa batalha burocrática, e usando suas habilidades de planejamento, ele a ajudou a realizar o sonho de abrir sua própria clínica de fisioterapia. Foi sua forma de agradecer, um gesto que selou a transformação dela de cuidadora na amiga. A vida de Arthur não era mais a mesma de antes do AVC, mas ele estava descobrindo que essa nova versão, reconstruída sobre fundações de resiliência e autenticidade, talvez fosse ainda mais sólida. A vida seguia seu novo curso, tranquilo e significativo. Anos tinham se passado desde o turbilhão. A casa, antes palco de tanta dor, agora respirava a calma presença de Beatriz, cheia de livros, plantas e o aroma suave do chá que ela gostava de preparar. Arthur e Beatriz construíram uma rotina de cumplicidade, de apoio mútuo, encontrando alegria nas pequenas coisas. Um filme no sofá, uma caminhada lenta no parque ao entardecer, os encontros com os amigos do grupo de leitura. A sombra do AVC ainda estava lá, um lembrete constante, mas não definia mais Arthur. Ele era um homem reconstruído, mais introspectivo talvez, mas inteiro. Foi numa tarde comum, enquanto ajudava Beatriz no pequeno jardim que cultivavam na varanda, que o passado resolveu dar sinal de vida. Não foi um confronto direto, mas um eco distante trazido pela ligação de um antigo colega de profissão. A voz do outro lado da linha era hesitante, quase embaraçada. Arthur, escuta. Coisa estranha aconteceu hoje. A Clara apareceu lá, no antigo escritório, perguntando por você. Parecia, sei lá, meio perdida. Perguntou se a empresa ainda existia, se você ainda tinha alguma ligação.
Até sobre o seguro de vida, acredita? Aquele nome, Clara, pronunciado depois de tanto tempo, foi como uma pedra jogada num lago calmo, criando ondas de perturbação. E Sofia? O colega mencionou que uma jovem estava com ela, parecida, quieta. Sofia. Arthur sentiu um nó se formar no estômago. Elas estavam de volta. Ou melhor, estavam procurando por ele. E as perguntas, seguro de vida, elas realmente achavam que ele poderia não ter sobrevivido ou que estaria incapacitado a ponto de ainda haver algo a ser reivindicado? Nos dias seguintes, outros ecos chegaram. Uma vizinha antiga mencionou ter visto as duas rondando a rua onde Arthur morava antes, olhando para a casa que agora pertencia a outra pessoa. Aparentemente, elas estavam juntando fragmentos de informação, operando sob premissas antigas, totalmente alheias à realidade da vida que Arthur tinha conseguido reconstruir. A ignorância delas sobre seu estado atual era quase palpável. Elas não voltavam por remorso ou saudade. Voltavam movidas por alguma necessidade, alguma presunção, provavelmente financeira, baseada no homem que elas abandonaram anos atrás. O pressentimento gelado que ele sentira no dia do abandono voltou, mas agora misturado a uma resolução firme. Ele não permitiria que aqueles fantasmas perturbassem a paz que tanto lutou para conquistar. O confronto parecia inevitável. Era apenas uma questão de tempo. E aconteceu num sábado à tarde. O sol entrava pela janela da sala, iluminando as partículas de poeira dançando no ar. Arthur lia tranquilamente. Beatriz cochilava levemente no sofá ao lado. Uma cena de paz doméstica conquistada a duras penas. A campainha tocou, estridente, quebrando o silêncio. Não esperavam ninguém. Arthur franziu a testa, levantou-se, devagar. O corpo ainda guardava memórias da luta, mas obedecia, e foi até a porta. Ao abrir, o ar pareceu ficar mais denso. Paradas ali, na soleira, estavam Clara e Sofia. O tempo não tinha sido particularmente gentil com Clara. Havia uma dureza no seu rosto, linhas de preocupação ou talvez amargura, e suas roupas, embora tentassem parecer adequadas, tinham um ar ligeiramente desgastado. Sofia, agora uma jovem mulher, estava ao lado da mãe, o olhar baixo, desconfortável, uma sombra pálida da adolescente que ele conhecera. Mas o choque maior estava nos olhos delas ao verem Arthur. A boca de Clara se abriu ligeiramente. Os olhos arregalados em pura incredulidade procuravam pelo homem fragilizado, talvez definhando o inválido que justificaria sua busca. Mas encontraram Arthur ali, de pé, mais magro do que antes, sim, mas ereto, com uma clareza no olhar que elas não viam há anos. O fantasma que esperavam encontrar era um homem vivo, presente. E claramente não estava sozinho. Beatriz tinha se aproximado, curiosa com a demora, e parou ao lado de Arthur. Sua presença silenciosa, um testemunho da nova vida dele. O choque inicial de Clara rapidamente se transformou em outra coisa. Uma raiva mal disfarçada, talvez pela reviravolta inesperada, pela perda de qualquer narrativa de vítima que pudesse ter construído. Arthur? A voz dela saiu áspera, incrédula. Você está bem? A pergunta era quase uma acusação. Antes que Arthur pudesse responder, ela continuou, o tom subindo. O que significa isso? Por que nunca nos procurou? Nós achamos que você... A frase morreu, a mentira implícita pairando no ar. Arthur respirou fundo, sentindo a mão de Beatriz roçar levemente em seu braço. Um ponto de apoio silencioso. Ele olhou para Clara, depois para Sofia, que ainda evitava seu olhar. A calma que ele cultivara nos últimos anos o sustentou. Procurar vocês? Ele repetiu a voz firme, sem tremor. Depois do que fizeram, depois de me deixarem quando eu mal conseguia me mover, depois de limparem minhas contas, que motivo eu teria, Clara? A acusação direta a desarmou por um instante. Ela gaguejou tentando encontrar um argumento. Mas eu era sua esposa. Sofia é sua filha. Tínhamos direitos. Você nos devia... Devia? Arthur a interrompeu, o tom ainda controlado, mas com um fio de aço. A única dívida aqui foi a da lealdade e do cuidado.
e vocês falharam espetacularmente em pagá-la. Vocês fizeram suas escolhas naquele dia, Clara. E eu fiz as minhas depois disso, construí uma nova vida. Ele gesticulou levemente na direção de Beatriz, que permaneceu ao seu lado, digna. Uma vida baseada em respeito e verdade. Não há nada para vocês aqui. Sofia ergueu o olhar pela primeira vez, e Arthur viu um lampejo de algo que poderia ser vergonha, mas foi fugaz, logo substituído pela expressão resignada de quem segue a mãe. Clara, vendo que a tática da indignação não funcionaria, talvez ensaiasse um apelo emocional, uma lágrima forçada, mas o olhar inabalável de Arthur a deteve. Ele não era mais o homem que elas podiam manipular. Aquele confronto que ele tanto temera acabou sendo a prova final de sua recuperação, não só física, mas da própria alma. Ele fechou a porta para aquele capítulo de sua vida, literal e figurativamente. A porta se fechou com um clique suave, mas definitivo. Dentro de casa, o silêncio retornou. Mas agora carregava um peso diferente, o peso da resolução. Arthur soltou um suspiro longo e profundo, o corpo relaxando de uma tensão que ele nem percebia que segurava. Beatriz colocou a mão em seu ombro, um gesto simples de apoio que valia mais que 1000 palavras. Não houve comemoração, apenas um reconhecimento mútuo e silencioso de que um ciclo doloroso havia finalmente se encerrado. Aquele fantasma do passado não tinha mais poder sobre ele. Nos dias seguintes, Arthur tomou as providências necessárias. Conversou com um advogado, não por vingança, mas por proteção. Uma ordem judicial foi solicitada e concedida, estabelecendo uma distância legal que espelhava a distância emocional já existente. Era uma barreira formal, um último tijolo na reconstrução de sua segurança, garantindo que a paz que ele e Beatriz haviam cultivado não seria mais ameaçada por ecos indesejados. Quanto a Clara e Sofia, elas desapareceram de sua vida tão abruptamente quanto reapareceram, forçadas a encarar a realidade de que não havia herança a ser disputada, nem um homem quebrado para explorar. Tiveram que lidar com as consequências de suas próprias escolhas, longe dos olhos de Arthur. A vida que elas levaram depois disso, as dificuldades que enfrentaram, pertenciam à história delas, não mais à dele. E assim a jornada de Arthur encontrou seu remanso. Olhando para trás, era quase impossível reconhecer o homem devastado na cama do hospital, ou o homem solitário lutando contra o desespero na casa vazia. Aquele período sombrio, embora tenha deixado cicatrizes indeléveis, também forjou nele uma força inesperada. A adversidade, cruel como foi, serviu como um crisol, revelando a escória das falsas lealdades e o ouro puro da resiliência humana e do amor verdadeiro encontrado onde menos se espera. Ele aprendeu que a arquitetura mais importante não é a dos edifícios, mas a da própria vida, reconstruída sobre fundações de verdade, respeito e coragem. A história de Arthur nos lembra que a vida raramente segue o projeto original. Às vezes, as estruturas mais sólidas desabam e somos forçados a reconstruir a partir dos escombros. E é nessa reconstrução, nesse processo doloroso e muitas vezes solitário, que podemos descobrir não só quem realmente somos, mas também a beleza inesperada de um recomeço, a força que reside na vulnerabilidade e a paz que pode florescer, mesmo depois da mais violenta das tempestades. O que realmente nos sustenta quando tudo parece perdido. E quem estará ao nosso lado quando as luzes se apagarem? Talvez as respostas só apareçam quando somos testados até o limite.